Então, nós aqui da ESA de São Paulo estamos iniciando hoje mais um evento de importância para a advocacia de São Paulo. O evento é o Simpósio Metodologia Jurídica. O foco desse simpósio é falarmos sobre as metodologias ativas aplicadas à educação jurídica, discutir assuntos pertinentes para o futuro da educação jurídica, como educação híbrida, aprendizagem cooperativa e o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Hoje, dia 24, nós daremos início, então, com a palestra da professora doutora Regina Célia Martinez, Metodologias Ativas, Consciência e Sensibilidade, Face ao Direito 5.0. Passaremos a tarde, no painel 2, com o professor Camilo, de métodos alternativos de solução de conflitos, por meio da busca ativa. O painel 3, o professor Tiago Ratz de Andrade, metodologias ativas, possibilidades práticas para a educação. 4, metodologias ativas no curso de graduação, com o professor Edson Ricardo. E, para fechar o dia, com a exposição do professor João Virgílio, que vai falar sobre metodologias ativas de aprendizagem mediadas pelas tecnologias com informação. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao nosso coordenador geral, professor Adriano. Bom dia, Eric. Bom dia, Regina, Raíssa, Júlio. Bom dia a todos os colegas, todas as colegas. É um prazer muito grande estarmos iniciando mais esse evento. A Escola Superior de Advocacia considera ser uma de suas missões institucionais analisar, debater, estudar o ensino jurídico em nosso país. Então, nós gostaríamos de, periodicamente, organizar esses seminários com pessoas da mais alta qualidade, que têm pensado a educação jurídica, que estão pensando a educação jurídica, para que nós suscitemos questionamentos, problemas, e também, por que não, para que nós tragamos, né, ferramentas para o docente que queira se aprimorar e se aperfeiçoar no ensino do direito. E, para tanto, nada mais importante, nada mais interessante do que discutir e trazer opções de ferramentas nas chamadas metodologias ativas. E nada mais oportuno do que termos a Regina, permita-me ser assim informal, tá, Regina? Claro. Mas a Regina aqui para fazer a primeira fala, a primeira palestra desse seminário, porque ela, além de ser doutora pela PUC em Direito, tem vasta experiência na docência, é professora da Unijales, e é aqui, entre nós, uma das mais destacadas pesquisadoras do grupo de pesquisa da ESA. Então, é uma honra, viu, Regina, trabalhar com você, é uma honra ter você aqui conosco, podendo fazer essa abertura. Eu te passo a palavra, né, para que você possa falar um pouquinho mais de você e desenvolver o seu tema. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ok. Olha, eu agradeço imensamente as palavras de carinho, as palavras de apoio, agradeço a ESA, por toda a motivação, e aí toca o telefone, que é uma maravilha, né? Nada como estarmos na informalidade aqui, na formalidade, na pandemia, enfim, né? Porque tem essas novidades. Mas eu agradeço muito a ESA, a oportunidade. Os momentos são únicos. Nós nunca conseguimos ser e fazer uma palestra da mesma forma em outros momentos. Então, este momento é único, né? E, claro, a ESA nos proporciona tudo isso. E o professor Adriano de Assis Ferreira, toda a equipe, vem com toda essa energia motivacional que realmente faz com que a gente repense e pense no que nós podemos contribuir, né? E a reflexão é muito importante. Dentro desse contexto é que eu vou fazer a palestra de hoje, trabalhando algumas ideias, né, e tendo como mote que quem está me ouvindo agora ou no futuro, provavelmente podem ser pessoas que nunca deram aula, né, ou pessoas que estão dando aula. Então, será que estão entendendo este processo tão complexo, né?
Com relação à minha formação, eu tenho, meu currículo Lattes está atualizado, e lá tem tudo que eu fiz ao longo dos meus, de mais de 30 anos de trabalho no direito, né? Em relação à temática, e aí, sem maiores delongas, eu já vou entrar na temática e já explicar um pouquinho de como eu trabalhei a fala de hoje, porque eu pensei, os docentes, alguns já têm palestras, têm cursos nas instituições de ensino, para saberem o que efetivamente é metodologia ativa. Alguns docentes são recém-formados e, portanto, entraram no processo da aplicabilidade, da aplicação de metodologias ativas. Então, eu vou um pouquinho mais, a minha intenção aqui é fazer uma abertura, né, trabalhando a temática da origem, com alguns pontos desta origem, com as bases normativas principais, porque atrás, junto com toda essa legislação que eu vou dizer, tiveram vários estudos, vários cientistas no Brasil e no exterior que trabalharam essas questões. Então, não é tão simples assim. Mas eu vou fazer um en passant nisso. Vou fazer um en passant dessa fase pandêmica, né, maravilhosa que nós estamos vivenciando, né, cada vez mais com os novos desafios, né. Eu tive a oportunidade de atuar no século XX, agora no século XXI, então as questões, as formas de atuação são diferenciadas, o público é diferenciado e, portanto, há necessidade aí de uma reflexão sobre isso, né, inclusive das gerações aí, fazendo essa interseção entre as gerações. Então, o tema que eu pensei, título envolve metodologias ativas, consciência e sensibilidade face ao direito 5.0. Então, quando eu falo do direito 5.0, eu já fui lá para o futuro, o que vai ser lá no futuro, esperamos nós, né? Claro, com o futuro, né? E aí, o tema-título da palestra de hoje, então, metodologias ativas, consciência e sensibilidade face ao direito 5.0, tem um contexto, tem uma legislação que ampara, e tem o que é mais importante, pessoas envolvidas, professores, alunos, diretores, pais. Aqui, quando eu falo pais, eu lembro dos familiares, quantas pessoas que estão esperando, que estão participando daquele curso de direito junto com os discentes, né? Sociedade e governo, sim, nós esperamos, enquanto sociedade, que os formados e formandos tenham a capacidade técnica, a capacidade sensível, a capacidade consciente para a atuação profissional nesse século XXI. Em relação à legislação, cumpre destacar a resolução número 5. A base do que nós vamos falar hoje está na legislação número 5, na resolução número 5, de 17 de dezembro de 2018, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, que foi homologada pela portaria MEC 1351, de 14 de dezembro de 2018, com fundamento no parecer do Conselho Nacional de Educação e Conselho de Educação Superior, número 635/2018. Isso está na internet, quem tem interesse, por favor, leia com atenção, porque o que acontece muitas vezes é que se fala muito em metodologias ativas, e não é difícil estarmos em contato com pessoas envolvidas na área do ensino jurídico, e essas pessoas demonstrarem que não conhecem, que não leram a referida legislação. Nessa resolução, e aí vamos ao conteúdo da resolução, o artigo 2º, deixa claro que deve constar no PPC, no projeto pedagógico do curso, o perfil do graduando, as competências,
as habilidades, os conteúdos curriculares básicos exigíveis para uma adequada formação teórica, profissional e prática, a prática jurídica, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de curso, o regime acadêmico de oferta e a duração do curso. Este item, este artigo 2º é muito importante. Quantas vezes nós, em visitas e conversando com pessoas, nós descobrimos que as pessoas não conhecem o PPC do seu curso, da sua instituição. Os PPCs são projetos pedagógicos de curso e são diferenciados, claro que deve ter tudo que nós mencionamos, porque o artigo 2º estabelece, todavia, as pessoas não conhecem, não leram, não estão, foram contratados e não foram apresentados ao PPC do curso que ele está ministrando uma faixa, né, uma disciplina, ou 2, ou 3, ou 4, enfim, do curso que integra. Então, aqui vai uma chamada para os professores, para os docentes e para os futuros docentes, e também para os alunos. Importante conhecer o projeto pedagógico do curso de Direito, que está atrelado. Por oportuno, destacamos também a importância de gestores, professores, alunos, e aí vem também, quando eu falo de professores, gestores e alunos, conhecerem o projeto pedagógico como um todo, tá? Para entenderem as bases do processo educacional do curso que será aplicado e que está sendo proposto, e que é um diferencial para aquele local, para aquela região. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem e têm dificuldade de entender o porquê determinadas metodologias estão sendo utilizadas. O problema aqui é que não é difícil ouvir a afirmativa desses atores, deste processo, alegando desconhecimento do conteúdo deste documento e, quiçá, da legislação, né? Bom, no que tange a gestores, isso é muito importante, porque ele vai dar diretriz para aquele corpo docente, ele vai ajudar na integração desse corpo docente. Por quê? Os trabalhos individualizados dos docentes, enquanto pesquisadora na área, me preocupa muito, porque são trabalhos muito isolados e que muitas vezes são excelentes, aliás, na maioria das vezes são excelentes, os professores, docentes, enfim, colocam corpo e alma naquele projeto, mas muitas vezes estão defasados em relação à avaliação horizontal e vertical da análise do curso como um todo, tá? Então, isso é algo a ser observado por todos, né? O parágrafo 1º da referida resolução, ele dispõe que o PPC abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais. Então, aqui vem pontos que os docentes, gestores, alunos devem entender e devem participar desse processo. O inciso 1º diz o seguinte: concepção do seu planejamento estratégico, especificando a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso. Ou seja, o que o curso de direito de determinada instituição pretende, tem a intenção de deixar como marco, como diferencial, né? E esta análise é muito importante, porque quando se fala, olha, tem 1.000 e tantos cursos, enfim, tem um número de cursos no Brasil, é verdade, mas a missão, a visão e os valores pretendidos pelo curso são específicos. Não dá para comparar, e também não dá para copiar, pelo menos em tese, né, racionalmente e emocionalmente falando, um projeto pedagógico de curso de São Paulo, da capital, de uma determinada instituição, para uma instituição do interior de Rondônia. Okay? Então, do estado de Rondônia. Lá há especificidades que devem ser abordados, que devem estar atrelados e que vão estar presentes nestas metodologias ativas que nós vamos dizer em seguida. O parágrafo 1º, ele continua e destaca o seguinte:
no inciso segundo, a concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados com relação às suas inserções institucionais, políticas, geográficas e sociais. Então, volto a dizer, as realidades são diferentes, ok? Muito importante isso, porque vai preparar o profissional para atuar no todo, mas também na sua área em que está tendo a formação, na realidade da sua região. Tá? Condições objetivas de oferta e a vocação do curso. Efetivamente, qual é a vocação do curso? Tá? Então, essa sensibilização, essa caracterização, ela não é comprada, ela é estudada, ela é analisada para fazer um projeto específico, um projeto pedagógico de curso específico para aquela área, situação, região, enfim, e principalmente direcionado àquelas pessoas, tá? Aquelas pessoas que nós pretendemos efetivamente formar. Cargas horárias das atividades didáticos formativas e da integralização do curso também é um dos itens. Formas de realização de interdisciplinaridade, de mobilidade nacional e internacional, de incentivo à inovação e de outras estratégias de internacionalização quando pertinente. Então, isso não é um pacote pronto, isso tem que ser estudado. Modos de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas. E aí vem o inciso 4º, já mencionando as metodologias ativas, que estão dentro de um contexto, dentro de um rol de exigências, dentro de um rol de recomendações, conforme nós já falamos aqui, presentes efetivamente no parágrafo 1º, já mencionado, ok? Formas de avaliação do ensino e da aprendizagem, modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver, incentivo de modo discriminado à pesquisa e à extensão, como fator necessário ao prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para iniciação científica. Veja, isso não são meras palavras, isso tem que estar concretizado. Isso tem que estar dentro de um contexto motivacional, fazendo com que as pessoas integrem efetivamente, entendam efetivamente o caminho de onde estão e para onde vão. E aqui eu digo, com certeza, gestores, docentes, alunos, parentes de alunos, estou num contexto, porque um aluno que está sabendo de onde está, para onde vai, ele comunica isso, ele motiva a sociedade fica integrada com todo esse processo e ajuda muito, e ajuda com certeza nesse processo de formação. É o que eu tenho visto muito nos casos que dão certo, claro. Concepção e composição das atividades de prática jurídica, suas diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do núcleo de práticas jurídicas, né? Não é apenas uma falácia, não é apenas o inciso 10, é sim uma aplicabilidade de todo esse contexto dentro do que nós pretendemos formar. Concepção e composição das atividades complementares e inclusão obrigatória do trabalho de curso, tá? Aqui, veja, portanto, no ensino do curso de Direito de uma instituição de ensino no Brasil, temos um PPC próprio, específico, estruturado, de acordo com o perfil do graduando, tá? Com a intenção, com a formação que nós pretendemos dar, e, claro, não esquecendo da realidade do aluno, do discente que nós estamos admitindo na instituição. Então, esta análise deve ser feita com bastante profundidade, com bastante sensibilidade, porque não adianta eu pedir para este aluno, eu tentar fomentar, motivar o aluno ir para o 10º degrau, sendo que ele não tem condição de estar no primeiro. Então, o que eu preciso dar de reforço para que esse aluno entenda o primeiro degrau
para depois ir para o segundo degrau, terceiro degrau, enfim, fazer a construção do ensino jurídico, do seu pilar jurídico, da sua pirâmide jurídica, do seu prédio jurídico, enfim, do seu conhecimento jurídico. Então, como que eu vou dar, analisando o aluno que eu estou recebendo na instituição de ensino, como que eu vou fazer isso com sensibilidade, e aí algumas instituições já pensaram nisso, estão utilizando de algumas estratégias para fazer, vamos falar disso a posteriori, para fazer um sistema de inclusão, né, de orientação, de recepção, para que esse aluno se sinta confortável, amparado, para começar a entrar nesse novo ensino, nesse novo degrau que se chama ensino superior. Então, a resolução número 5, no artigo 3º, ela pensa nisso, ela já pensa, ela já joga, ela já coloca, ela já expõe a obrigatoriedade que nós teremos, né, de termos necessariamente que proporcionar uma sólida formação geral, humanística, com capacidade de análise, domínio dos conceitos e da terminologia jurídica, capacidade de argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, além do domínio das formas consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de visão crítica. Veja, é tudo isso mais uma visão crítica, que fomente a capacidade e aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício do direito, à prestação da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. É fácil? Não. Este processo, todos nós, docentes, gestores, sociedade, alunos, estamos envolvidos nesse processo. Quando nós achamos que já sabemos, nós ainda temos que pensar mais um pouco, porque cada item mencionado aqui, ele vem com uma fundamentação, com uma profundidade técnica, com uma sensibilização que vai muito além daquilo que nós, inclusive, podemos aqui externar. Eu não sei se eu consigo agora, neste momento, nesses segundos que eu tenho de apresentação, conseguir externar tudo isso, porque é de uma complexidade ímpar e que vai ser fundamental para o direito 5.0. Então, vejam, o sucesso hoje deste trabalho será fundamental para esse direito 5.0. Será fundamental para o nosso futuro, para o futuro da sociedade que aí já advirá, né, e se estruturará, e essa demanda nós já estamos vendo hoje sendo cobrada, né, no dia a dia. Quando eu digo que é para todos essa reflexão, é porque quantas vezes que nós nos deparamos, né, na correria do dia a dia, vendo que essa formação humanística não saiu um pouquinho do nosso controle. Será que essa formação humanística no dia a dia está realmente sendo representada, está realmente sendo aplicada? Será que realmente essa capacidade de análise está sendo aplicada? E veja, a capacidade de análise, cada um desses itens são tão ricos, né? Será que todas as pessoas que estão aí me ouvindo, será que todos tiveram condição profissional, e formados e não formados, de terem esta capacidade de análise aprimorada, tecnicamente estruturada, segunda a segunda? Não adianta analisar hoje e depois, amanhã, se perder no caminho, né? E aí vai. Agregando tudo isso no contexto da aprendizagem do curso de Direito, temos a mudança, a revolução de hábitos para os docentes, coordenação e os investimentos na instituição, inclusive físicos. Algumas coloridas, né, são alguns recursos que foram utilizados para aprimorar essa metodologia ativa
E veja, as metodologias ativas se restringem apenas à questão de só mesas e cadeiras coloridas ou agrupadas, com designer novo, espaços específicos, diferenciados para a aplicação dessas metodologias ativas, que nós vamos falar já em seguida? Será que é só uma questão de espaço? O espaço é importante, mas até pode não ser tão importante, tão salutar assim, quando na questão daquilo que nós precisamos e temos que estruturar na aplicabilidade da metodologia ativa, nós temos que aplicar, né? Bem, quando nós falamos dessa metodologia ativa, o que vem a ser efetivamente essa metodologia ativa dentro deste processo, né? Como é que nós vamos trabalhar essa condição, né? A metodologia ativa, dentro deste contexto, voltando ali ao artigo, ao que nós já mencionamos, que está efetivamente no parágrafo 1º, inciso 6º, modo de integração entre teoria e prática, especificando as metodologias ativas utilizadas. O que vem a ser metodologia ativa? A metodologia ativa é um processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno é colocado como protagonista, e o professor assume um papel de suporte. Veja, as palavras aqui, elas são muito importantes. O processo de ensino-aprendizagem. Então, é um processo, é algo que está interligado dentro desse contexto do PPC. Então, não é algo solto, não é algo que o professor resolveu fazer, não, ele deve estar dentro de um contexto. Então, este aluno, ele deve ser colocado como protagonista, e para tal, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que estar orientado para esta condição, e o professor assume um papel de suporte, e esse professor também tem que estar preparado para esse papel de suporte. Ele tem que preparar o que ele vai aplicar, ele tem que ter tempo para pensar naquele grupo que ele vai atender. Os grupos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, uma das problemáticas que envolve aqui é o professor entender que a mesma metodologia ativa aplicada na instituição A, onde ele leciona, vai ser a mesma para a instituição B. E não é isso, né? Então, por quê? Porque são diferentes. Porque as propostas são diferentes. Porque a estrutura é diferente. Então, este trabalho deve ser feito com bastante atenção. A autonomia do aluno aqui deve ser estimulada de forma que ele seja capaz de construir o próprio conhecimento. Olha só que desafio. Então, a metodologia ativa é muito importante. Ela chama o aluno a, como eu falo sempre, estar sempre de corpo e espírito presente. Todavia, ele tem que estar capaz, ele tem que estar estimulado e com a capacidade para construir o próprio conhecimento. Veja, aqui a palavra é forte, porque, veja, as palavras são fortes. A capacidade de construir o próprio conhecimento, você tem que ter base para isso. Você tem que ter aquele suporte que eu me referi antes. Você tem que ser, o aluno tem que entrar neste processo capaz, e o professor também. E aí, com um grupo de alunos totalmente com histórias diferentes, deve ser sensibilizado o professor para trabalhar de forma que atenda a todos. Ou seja, que nenhuma ovelha fique desgarrada, que nenhuma ovelha se sinta desmotivada. E veja, todo esse processo pré-pandemia, né? Agora, com pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, nós vamos ter realidades totalmente diferentes daquela anterior, né? Porque as pressões sociais, os problemas econômicos estão aí. Na definição apresentada pelo Google, olha a tecnologia aí, as metodologias ativas utilizam muito esses recursos.
está uma das falas que eu vou focar. O processo de ensino-aprendizagem deve ser consciente para todos os atores e, portanto, as responsabilidades vêm à tona. Então, veja, a responsabilidade está, sim, no professor de preparar bem o que ele vai levar nesse processo de ensino-aprendizagem para ter um êxito para o aluno. O dicionário Aurélio, em relação ao termo consciência, né, porque o título da palestra é Metodologias Ativas, Consciência e Sensibilidade face ao Direito 5.0. Então, quando nós falamos consciência, é um atributo desenvolvido na espécie humana e que se define por uma oposição básica. É o atributo pelo qual o homem toma em relação ao mundo e, posteriormente, em relação aos chamados estados interiores subjetivos, aquela distância em que se cria a possibilidade de níveis mais altos de integração. Conhecimento, noção, ideia. Cuidado com que se executa um trabalho, se cumpre um dever, senso de responsabilidade. Olha que maravilha. Então, quando eu falo aqui de consciência, eu já estou automaticamente vinculando ao senso de responsabilidade de todos os atores. E aqui entram também os gestores, a sociedade, enfim. Claro que em relação ao pilar de uma instituição de ensino, nós estamos focando no professor, no docente, no discente, nos gestores, né? Enfim, a todas as pessoas envolvidas dentro desta questão e que devem estar sensíveis, né? E respondendo, né? Atentas à sua responsabilidade no que tange esse resultado. Assim, o aluno precisa estar dentro do processo, entendendo o seu papel a partir da orientação previamente preparada pelo professor. Ou seja, a questão do aonde estamos, para onde vamos, seja na macrocélula, né, do primeiro semestre do curso até o último, seja na microcélula, que é o plano de ensino do docente, o aluno deve ter plena consciência. O aluno, como motorista no carro do aprendizado, assume a direção com o professor, que sabe exatamente para onde está levando o aluno, pelo menos deve saber, e todos os recursos que utilizará para que esse aprendizado não seja desgovernado, perdido, bloqueado, e não traga traumas identificados ou não no processo. Porque, veja, aqui há um problema que nós identificamos os traumas dos discentes. Veja, aqui tem implicações jurídicas, né? Aqui, será que nós conseguimos trazer, entender e acompanhar e trazer todo o grupo para essa atividade de êxito? Então, vejam a responsabilidade dessa palavra metodologia ativa, né, do que envolve esse processo, enfim, essa dinâmica. A responsabilidade, aí vem a questão, né? É a qualidade ou condição de responsável, é a capacidade de entendimento ético, jurídico e determinação volitiva adequada que constitui o pressuposto penal necessário da punibilidade. E aí vem, de novo, Aurélio clareando, né, o que vem a ser o termo responsabilidade que eu citei agora. Na metodologia ativa como processo de ensino-aprendizado, o aluno é colocado como protagonista, como já mencionamos, ou seja, principal ator ou competidor. O grande desafio para o professor é ter formação, condição técnica e temporal para estruturar o processo com consciência, onde assumirá um papel de suporte com discentes que muitas vezes não têm o mesmo nível de formação e o mesmo nível de consciência que nós mencionamos anteriormente. E veja, aqui me preocupa muito, enquanto docente, enquanto pesquisadora, a questão do professor dar aula em N instituições, o professor estar dando disciplinas diferenciadas num mundo, numa sociedade tecnologicamente avançada, e a sua estrutura, como é que está?
Ele está bem? Ele está com condições físicas, psíquicas para estar dentro de todo esse processo? Então, aqui também a necessidade do amparo do professor, ao professor, dentro dessa questão. E aí os gestores têm que fazer, né? Como que vai ser feito isso? E claro que a sociedade também deve acompanhar, e claro que, enfim, é todo um contexto, né? O governo também deve estar atento a esta questão. Deixando claro que em 2021, o referido professor, em sua grande maioria, foi formado com método de aprendizado passivo, ou seja, tendo, escrevendo, observando, vendo e ouvindo, e nós já vamos falar da origem, né, das metodologias ativas, as pessoas são diferentes. E essa diferença é claramente vista pelo observador mais atento na sala de aula. Aqui, cumpre salientar o seguinte, nós estamos numa realidade, falando de Brasil, do Oiapoque e Chuí, completamente diferente. Então, claro, eu não estou falando daquele professor, daquele docente que tem uma estrutura, e também não estou falando do discente, que muitos até vêm para a instituição pro forma, porque eles já sabem, né? Porque eles já têm parentes que são da área jurídica, porque eles já têm uma formação diferenciada, e praticamente vêm apenas para cumprir e ter o diploma, né? E já tem condições de tudo isso. Não é deste grupo que eu estou falando. Estou falando deste grupo diferenciado que nós todos temos que trabalhar, temos que continuar estudando para para passar informações para essa formação, para este grupo que teve uma formação do século passado, né, esteja incluído dentro deste processo, né? Então, como nós dissemos aqui, quando nós falamos tecnicamente da metodologia ativa, bem aplicada, ela tende a formar estudantes mais sensíveis, responsáveis, proativos, engajados, independentes e capacitados, com condições de reflexão, treinados, né? Com olhar crítico, e, portanto, com competências mais valorizadas no mercado. Em conformidade com o psiquiatra americano William Glasser, em memória, com base em seus estudos, apresentou a teoria pirâmide da aprendizagem, destacando que o método do aprendizado passivo alcança 10% do aprendizado com a atividade de ler, 20% do aprendizado com a atividade de escrever, 30% do aprendizado com a atividade de observar, 50% do aprendizado com a atividade de ver e ouvir, ok? Aqui nós estamos no 50% do aprendizado, no ver e ouvir, ok? O método, e talvez, né, através da tecla através dos recursos de computador, com os 30% com a atividade de observar, né? O método de aprendizado ativo, que diz respeito às metodologias ativas, por sua vez, ele alcança 70% do aprendizado com a atividade de discutir, 80% do aprendizado com a atividade de praticar e 95% do aprendizado com a atividade de ensinar. Ok. Você ensinando para outras pessoas, você aprende 95% do contexto, olha que maravilha, né? Porque até você pensa para poder ensinar, né? Olha só. Um fato que não quer calar é o indicador de analfabetismo funcional, INAF, divulgado em 2018 aqui no Brasil. Neste estudo, a ONG Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro desenvolveram um estudo para medir os níveis de alfabetização da população brasileira de 15 a 64 anos. Aqui, esses indicadores, eles foram, infelizmente, tratados, né, colocados, enfim, em situações aqui deprimentes, né? Imagina,
nesse resultado de 15 a 64 anos, o resultado não foi positivo, né? A porcentagem foi, infelizmente, muito baixa. Então, portanto, esta é a realidade com que eu estou trabalhando e com que eu estou preocupada aqui. Como é que nós vamos alcançar essas realidades, né? Essa realidade que nós temos hoje. Isso é um fato, né? Então, quando nós voltamos, né? Essa pesquisa ela vem sendo aplicada desde o ano 2001. Os resultados, como nós acabamos de mencionar, eles foram tristes e preocupantes, que eu vou mencionar agora, inclusive, destacar agora, né? As escolas brasileiras ainda formam analfabetos funcionais. Cerca de 29% da população brasileira tem dificuldades para ler textos e aplicar conceitos de matemática. Para especialistas, dados refletem a falta de investimentos na educação. Bom, falta de investimentos na educação, isso já está, os jornais já publicaram muito, as revistas científicas, já se falou-se muito, ok. Mas, veja, esta população que nós estamos trabalhando no dia a dia. Então, podem ser os nossos alunos. Então, o fato é que o grupo que está dando certo, que já veio de berço, já, até está no DNA já o curso de Direito, não tem problema. O problema está com as pessoas que nós precisamos incluir. Então, o problema está com as pessoas que nós devemos ter a missão de educar, né? Então, aí que é a questão, porque o fato é que uma parte destas pessoas escolherão fazer o curso de Direito, o que serão muito bem-vindos. É uma bênção que vai agregar, que vai incluir, que, aliás, é um dos itens do Direito 5.0, né? Então, nós já estamos nesse processo, só que precisa acelerar, e precisa sensibilizar, e precisa responsabilizar, e precisa ter ciência deste processo. Todavia, como já mencionamos, o processo educacional em que os alunos entrarão devem ser claramente apresentados. Muitas instituições de ensino já detectaram esses problemas, como eu falei anteriormente, e outras dificuldades, e estão trabalhando este processo de inclusão, com aulas de reforço, apoio, vídeos, enfim, vários recursos. Este trabalho é árduo, não é num vídeo que se resolve. Esse trabalho é um movimento de buscar as bases que não foram alicerçadas. Com este contexto, as metodologias ativas surgem e devem ser aplicadas combinando o conteúdo com o desenvolvimento de competências essenciais para o curso de Direito. E aí volta a questão da resolução, da importância de se conhecer isso, né? E olha como é interessante aprender, né? Para as pessoas que não tiveram tantas facilidades assim, como é importante, né? E tem dificuldades, e claro, um dia nós tivemos que começar a aprender, como é legal aprender, né? E aí vem esse processo, né? E lembrando dos dias, né? Dos dias lá quando não sabíamos nem olhar o relógio, né? Que horas eram, e de repente nós já sabíamos ver as horas do relógio, aprendemos tantas coisas. Então, com direito é assim. Então, quando o direito passa, quando o aluno passa, quando o professor passa a entender a importância dessa dinâmica, ele efetivamente entra na magia do ensinar. E efetivamente acaba sendo uma magia tão grande que quando você entra nesse processo, você não consegue mais sair, né? As competências essenciais também estão descritas no artigo 4º da resolução número 5, na medida que possibilitam a formação profissional que revele, pelo menos, as competências cognitivas, instrumentais e interpessoais que capacitem o graduando. Então, vejam, este processo, quando o aluno vê descortinar, e veja, eu já vi várias situações, né? Várias situações em que eu vi esse descortinar, né?
para o discente, realmente é emocionante, né? Emocionante saber que o aluno reconhece, entende todo o processo e reconhece nos seus professores, nos gestores da instituição que ele estava integrado, esse processo histórico inesquecível pelo qual ele passou. Aqui, no artigo, na resolução número 5, quando nós falamos das competências cognitivas instrumentais e interpessoais que capacitem o graduando, nós precisamos levar este graduando a interpretar e aplicar as normas, princípios e regras do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira e comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. Muitos dizem, os computadores vão fazer isso. Vão, mas não com a sensibilidade que só o ser humano tem. Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos de caráter negocial, processual normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. Aqui a tecnologia até que pode entrar, mas claro que o diferencial está no ser humano. O ser humano é o diferencial. Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. Na hora que nós saímos dessa telinha, nós saímos da digitação da automática, até dos modelos já de petições, nós precisamos estar olho no olho com as pessoas. Nas ruas, nós vamos encontrar pessoas, mesmo com pandemia, sem pandemia, enfim, nós vamos ter que encontrar pessoas, nós vamos ter que nos relacionar, nós vamos ter que nos colocar nessa sociedade. E quantos estão derrapando aí, hein? Estas notícias estão nos jornais todos os dias, de universitários formados que não estão conseguindo comunicar-se com precisão, com a delicadeza da técnica, com a delicadeza da persuasão, com a delicadeza do respeito humano, e assim por diante. Aqui, muito a conquistar. Dominar instrumentos de metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do direito. Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos, com o objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do direito. Um computador pode fazer isso, sim. Aliás, o Direito 5.0 já está pensando nisso. Mas vai ter momentos, vai ter situações, e muitas, no Brasil, então, muitas, vamos ter história para contar, graças a Deus, então nós vamos ter que estar preparados para tudo isso. Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. Aqui é um universo. Veja, cultura do diálogo. Nos tempos de hoje, diálogo é algo quase que envolve o conhecimento. Quando eu falo diálogo aqui, eu falo tecnicamente falando, não falo uma conversa informal apenas. Eu falo falo também de uso de meios consensuais de solução de conflitos. Aqui é uma riqueza na ciência, porque nós estamos falando com humanos, não com máquinas. Com humanos, com interiores que muitas vezes nós não conseguimos entender. Se não conseguimos entender nem o nosso, imagina dos outros. Então, aqui, uma ciência maravilhosa. Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do direito. Atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais com a devida utilização de processos, atos e procedimentos. Utilizar corretamente a terminologia, as categorias jurídicas. Aqui é uma riqueza maravilhosa, porque a terminologia tem que ser técnica, quando o meio é técnico. Quando o meio não é técnico e você está lidando, ou o meio é técnico, mas você está lidando com pessoas que não entendem a terminologia, você tem que se fazer entender da forma mais clara e paciente possível. É um direito humano. Né? Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural, compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica, possuir o domínio de tecnologias, aqui
não é tão complexo assim, e métodos, não é tão complexo, mas demanda tempo, demanda recurso, demanda uma série de situações, né, temporais, inclusive, para fazer esse processo de inclusão, diariamente, porque a tecnologia está andando a passos incomensuráveis e nós não tanto. E métodos para permanente compreensão e aplicação do direito. Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos, olha só que importante, né? Formados por profissionais do direito ou de manter a interdisciplinaridade, ou de caráter interdisciplinar. Aprender conceitos deontológicos profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos, para humanos. Então, vejam que o processo das metodologias ativas também estão dentro destes dispositivos. Então, o professor, de novo, volta, o docente, o gestor, enfim, todas as pessoas envolvidas, o discente, precisa estar atento a isso. E olha a responsabilidade do docente aí. Saindo de uma aula, indo para outra, né? Ele não tem, será que ele tem condição de ter essa estrutura nele, quanto mais externar isso para os outros? Bem, assim, dentro da realidade, com a diversidade que temos, o docente utilizará as metodologias ativas, cumprindo a legislação vigente e tendo como objetivo o favorecimento do aprendizado. O principal conceito deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa a partir de problemas e situações reais. Aqui tem que ser pensado previamente, estruturado previamente. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, conforme nós já falamos, participando ativamente e sendo responsável pela construção do conhecimento, ou de conhecimento. A tecnologia, ela corrobora nesse processo quando disponível. Será que em todo o Brasil nós temos a disponibilidade destes recursos tecnológicos? Será que em todo o Brasil todas as pessoas estão atualizadas, estão em rede, estão com computadores, com tudo que tem direito de recursos para fazer frente a tudo isso? Com a pandemia agora, os recursos, né, os problemas financeiros estão vindo aí, será que esses recursos vão chegar? Porque, veja, não adianta ter tido ano passado, ou 2019, se não foi atualizado em 2021, né? Essa tecnologia, ela caminha rápido? Será que esses recursos vão conseguir chegar? E veja, a tecnologia, ela corrobora nesse processo, mas desde que a pessoa tenha e entenda, desde que a pessoa esteja incluída dentro desse processo. Essa inclusão é diária. Na medida que o Brasil, e aí a problemática é grande, porque as realidades, elas são gritantes e diferenciadas do Oiapoque-Chuí. Só visitando as capitais, que eu já fiz isso, eu visitei todas as capitais do Brasil e alguns interiores, já foi um choque para mim. Isso não foi de um dia para o outro, isso foi durante um longo período, e veja, essas realidades são diferentes. Não, é claro que a imprensa, ela mostra isso, mas é só quando nós estamos no local para sentir, para estar sensíveis a essas realidades diferentes do que eu estou me referindo aqui. Tá? Em geral, é importante ressaltar, e veja, eu estou falando de locais, imagine de pessoas. Histórias diferenciadas, formações diferenciadas, como nós já falamos. Em geral, é importante ressaltar que essas metodologias, elas demandam, então, do estudante papel ativo. Importante que saibam o que significa, nesse processo, o papel ativo. Como o estudante deve se portar, deve pensar, deve se estruturar para estar num papel ativo de participação, entendendo o processo, capacitado para esse processo. Necessitam que os professores estabeleçam com os estudantes uma relação de confiança, expectativas elevadas, reciprocidade de abertura para o erro. Os professores precisam estar preparados para tal.
são trabalhadas em situações de aprendizagem complexas, envolvendo a necessidade de problematização e trabalho em equipe. Integrar todo esse grupo, né? Integrar todos os alunos, fazer aí essa sintonia com professor e aluno. Docentes e discentes precisam estar conscientes e terem noção da responsabilidade nesse processo. Exigem como base sequências de atividades estruturadas, com clareza de propósito, com a duração adequada. Estrutura, propósito e o tempo são os grandes desafios de cada aula para os docentes e discentes. Vale lembrar as situações apresentadas pelos discentes com saídas antecipadas, justificadas com risco de perda do horário de ônibus, metrô, caronas, insegurança, estacionamento, e, claro, agregadas, claro, com as preocupações da perda de emprego, horário de saída, de filho na escola, etc. Tem as vidas, né, dos alunos, professores, enfim, tem um contexto dentro disso. Claro que há um horário de aula, mas quantos que tem que sair antes? Qual professor que nunca ouviu isso, esses pedidos, né? E efetivamente não conseguiu fechar aquela metodologia que estava sendo aplicada da forma melhor. Então, vários fatores contribuem, né, para essa estruturação dessa metodologia ativa, que não é só uma dinâmica, ela é um processo, vários fatores influenciam nisso. Diário, né? Enfim, contribuem para a construção de uma cultura colaborativa na escola, que acontece quando as equipes compartilham também memórias, crenças, concepções objetivas, práticas ou atitudes comuns. Há, assim, a valorização do trabalho de equipe, sendo o professor o facilitador, enquanto os alunos, eles ficam no centro do processo. A aprendizagem se dá por meio proativo e vivencial, podendo ser desenvolvida através de debates, atividades práticas, projetos de pesquisa e análise de cases, com a utilização da tecnologia, que com certeza será aí objeto das palestras do período da tarde e de amanhã. Todo esse processo, por ser vivenciado, ele resulta provavelmente uma maior absorção de seu conteúdo, ou pelo menos esta é a intenção. Né? Não deixar nenhuma ovelha desgarrada, todos os alunos estarem integrados. As metodologias ativas, elas envolvem técnica com aplicação de métodos e tecnologias que estão ao nosso dispor. Todavia, na condição de docentes, temos que ter e conhecer o método com as técnicas e muito além disso. Temos que conhecer o nosso público e se este público, se este aluno, se estes alunos têm condição de estar dentro desse processo. Muitas vezes, os alunos da instituição A, da disciplina B, não estão adequados para aquela metodologia que será aplicada na instituição B com os alunos C, ok? O público-alvo é o aluno e que, como seres vivos e humanos, tiveram e têm uma formação diferenciada, vivência e realidades próprias, e às vezes, muito diferentes do que nós podemos supor ou pressupor. Quantas vezes que nós conversamos particularmente com o aluno, conversando no final da aula, nós vemos que a história dele, que o nível, a condição dele é totalmente diferenciada, e nos surpreendemos com isso. Muitas vezes na aula, totalmente, né? Claro que nas aulas online isso está privado, isso não há condição, né? Quantas vezes um aluno fala coisas para nós, pessoalmente, que na tela não falaria jamais, né? A pandemia ajudou a descortinar as diferenças. Estudar as técnicas disponíveis que estão ao nosso alcance, cada vez mais com a tecnologia, não é difícil. Todavia, tem demanda, tempo e recursos. Volto a dizer, o professor que está na instituição ABCD está completamente tendo seu horário preenchido, que não tem tempo nem para dormir, será que ele vai ter tempo e condição para ter essa estrutura? Cientificamente, na metodologia ativa, aliás, e aí um parênteses, né? O número de professores doentes é muito grande, as patologias já estão sendo descortinadas nas áreas de psiquiatria, psicologia e medicina.
tá? Cientificamente, na metodologia ativa, temos a técnica da aprendizagem baseada em problemas. Esta técnica tem como propósito fazer com que os estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios, explorar soluções dentro de um contexto específico de aprendizado, que pode utilizar a tecnologia e outros recursos. Essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma determinada situação. Aqui o professor está como mediador da aprendizagem, provocando, instigando o aluno a buscar as resoluções por si só. O docente tem o papel necessário de intermediar os trabalhos e projetos a oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a construção do conhecimento, estimulando a crítica e a reflexão dos alunos. Temos também a aprendizagem baseada em projeto, trabalha com os alunos a investigação para chegar à resolução, né? Aqui envolve um roteiro, como, com que recursos, pesquisado por quem, o que produziremos, o que, por quê, para quem, para quê, né? São questionamentos que se faz quando se trabalham projetos, são trabalhados projetos. Aqui é muito interessante, isso já se fazia lá no século XX. Aprendizagem entre grupos e times, né? Tem por finalidade a formação de equipes dentro da turma, através do aprendizado que privilegia fazer um conjunto para compartilhar ideias, né? O professor pode trabalhar essa aprendizagem através de um estudo de caso ou projeto, para que os alunos resolvam os desafios de forma colaborativa. A famosa sala de aula invertida, que muitos estão, até por conta das condições da sala de aula, estruturadas por algumas IES, podem ser consideradas um apoio aí para trabalhar essas metodologias ativas, né? Com o objetivo de substituir a maioria das aulas expositivas por extensões de sala de aula em outros ambientes, né? Esses outros ambientes, eles ajudam, eles colaboram, né? Quem não gosta de uma sala colorida, né? Quem não gosta de ter disposições da sala de aula, né? Condições das cadeiras que disponham harmoniosamente, de forma arquitetônica correta, os alunos e o docente. Nesse recurso, eles são aprimorados os valores da autonomia, aptidão em resolver problemas, colaboração, senso crítico, protagonismo, confiança, aprendizado, envolve empatia, responsabilidade, participação, enfim, é um processo realmente muito rico, né? Todo o trabalho atual, relativo à docência do curso de Direito, envolve a formação de profissionais para o Direito 4.0, que é o que estamos hoje, com desafios diários nas temáticas de direito digital, proteção de dados, inteligência artificial, entre outros. E aqui vem uma questão, né? Será que no texto que eu vou deixar disponível para vocês, que eu vou publicar na ESA, nós vamos ter aí, eu faço uma análise da primeira revolução industrial, ou seja, do direito 1.0, direito 2.0, direito 3.0, do direito 4.0, que veio agora com a revolução industrial. E esse direito 4.0, ele veio com tudo isso que nós já estamos aí participando, né? Com a origem da internet, com as conexões entre as pessoas, tornarem cada vez mais rápidas e eficazes, né? Nós vimos essa mudança, para quem tem mais um pouco de idade, né, de vivência, está sentindo frontalmente essa mudança, né? Nós temos que ser rápidos e eficazes, né? O período, claro, que vem acompanhando, né? Pelo menos em tese, é Sociedade 4.0 e o Direito 4.0, que tem que estar perseguindo aí essa Sociedade 4.0, mas, enfim, está tentando acompanhar essa Sociedade 4.0. Vem toda uma estrutura, né, e trazendo aí com os marcos do período, como direito digital, jurimetria, compliance, e todos esses termos que eu estou falando, fazem parte do direito 4.0, da advocacia 4.0. Então, vem com esse período que traz marcos como
direito digital, jurimetria, compliance, propriedade intelectual, enfim, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, todas essas novidades, né, integram a sociedade, o direito 4.0. Consolidando negócios digitais, aplicação de direito consumidor de forma online, agora muito mais sofisticado com a pandemia, né, pela necessidade da aplicação dos recursos tecnológicos, enfim. Todavia, não para aí. Devemos nos preparar com pandemia e tudo, né, para o direito 5.0. Então, essa formação contínua dos docentes, essa formação e atualização contínua dos gestores, integrada com as instituições, que leva aos discentes, né, o conhecimento da sociedade do direito 4.0 a preparar para o direito 5.0. Então, olha os trem-bala que nós estamos, né? No direito 5.0, temos como foco total o ser humano. Aqui é uma maravilha. Quando eu li isso, quando eu pensei, quando eu reflito sobre isso, eu fico sensibilizada, porque parece que nós temos que voltar para o interior, né? Ou seja, foco total no ser humano, com as suas necessidades e habilidades próprias, em um contexto de paradigma próprio de um mundo digital, relacionados à resolução de problemas, geração de valor, descentralização, diversidade, sustentabilidade, desenvolvimento harmônico, dentre outros. Olha só que maravilha. Quando nós falamos disso, nós falamos que a tecnologia é importante, sim, mas no direito 5.0, tudo isso deve estar, né? Para nos favorecer, para nos fazer feliz, para nos dar qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, resolver nossos problemas. A era da sociedade 5.0, também chamada de sociedade superinteligente, é impulsionada por novas tecnologias digitais, com análise de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas e robótica. Questionamos e pensamos sobre o futuro do direito e dos cursos de direito nesse patamar. E não é só uma questão relativa ao direito, medicina está pensando nisso, e todas as outras ciências estão pensando nisso, porque vão ter que caminhar dentro desse processo, né? Uma nova revolução com grandes transformações na nova era para alguns, era de Aquário, transformando os cursos e no nosso trabalho de hoje, né, agora já, olhando para o direito. Os países estão focados nessa mudança e nas consequências das mesmas, inclusive no que tange aos cursos superiores de direito, medicina, dentre outros. Então, imagine que as pessoas envolvidas nesse processo deverão estar aí incluídas, ou seja, governo, pessoas integrantes do governo, gestores, docentes, discentes, sociedade. A transformação tecnológica, com sua evolução acentuada, leva à sociedade 5.0. É um caminho sem volta. Assim é que o governo japonês saiu na frente, em janeiro de 2016, lançou o 5º Plano Básico de Ciências e Tecnologia, que foi formulado pelo Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, que consiste em uma estratégia nacional com prazo de 5 anos para buscar maior produtividade e eficiência dos processos de internet, sensores e microchips, com o objetivo de proporcionar qualidade e facilidade de vida aos seres humanos. Olha que interessante. Isso em 2016, nós estamos em 2021. Faça uma conta, 5 anos o prazo. Para tal, os profissionais e o governo devem estar preparados a esta revolução tecnológica. Quando eu falo governo, é enquanto Brasil. Mas veja, todos os governos estão se preparando para fazer frente a tudo isso. Conforme Yoko Ishikura, consultor independente do Fórum Econômico Mundial, afirma, na medida que as formas de trabalho serão diferentes da sociedade 4.0, ou seja, da atual sociedade. Professores, preparem-se. Discentes, preparem-se. Gestores, preparem-se. Nós, da sociedade como um todo, temos que nos preparar.
O foco da Sociedade 5.0, do Direito 5.0, do curso de Direito 5.0, será a proposta de modelo de organização social em que tecnologias como Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, são usadas para criar soluções com foco nas necessidades humanas. E, portanto, o novo profissional deverá estar atrelado e consciente dos principais valores da Sociedade 5.0. Qualidade de vida para todos, inclusão, sustentabilidade, expansão das energias renováveis, abandono de combustíveis fósseis, entre outras medidas, e aí vai, né? Quando nós falamos de sustentabilidade aqui, enfim, para quem estuda direito ambiental, nossa, maravilha, né? O que não vai faltar é assunto, o que não vai faltar é tema para pesquisa, o que não vai faltar é trabalho. Em um vídeo produzido pelo governo japonês para promover a ideia de sociedade 5.0, são citados alguns problemas e desafios que a implementação da tecnologia promete resolver ou reduzir os danos das consequências que eles causam. Problemas: aumento na demanda por energia, aumento na demanda por alimentos, competição internacional, aumento da desigualdade na concentração de riqueza. Claro que quando se veja, em 2021, quando nós falamos desse problema, aflora, né, todas as notícias de jornais que nós vimos anteontem, ontem e hoje, está tudo ligado aqui. Soluções: redução da emissão de gases do efeito estufa, aumento na produção e redução do desperdício de alimentos, promoção da industrialização sustentável, redistribuição de renda, terá que ter, não tem jeito, né? E correção de desigualdade. Sociedade 5.0, direito 5.0, robôs assumindo trabalhos que antes eram realizados por pessoas. Smart cities, ou seja, cidades inteligentes, ou seja, conectadas com espaços públicos e rotinas que se tornam mais eficientes, não só no nome, hein? É de fato e de direito. Energias renováveis, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, objetos conectados à rede que funcionem de maneira eficiente, computação em nuvem, veículos autônomos, né? Startups cada vez mais desenvolvidas com propósito social, dentre outras. Para o Brasil, para nós, muitos desafios e aprendizados. Para o curso de Direitos, novos PPCs, novas reflexões, novos treinamentos. Veja que eu fiz, né, a intenção aqui foi fazer o descortinar de como estamos, um passeio de como estávamos, isso vai estar muito presente na análise documental que eu vou entregar para vocês, o documento, né, do trabalho, e muito no futuro, né, no que nós temos a enfrentar. Neste descortinar de mudanças, as metodologias ativas aplicadas com consciência e responsabilidade nos dias atuais farão a diferença, sim, na estruturação e implantação do direito 5.0 que se avizinha. A palavra de ordem é não parar, estudar e acreditar sempre com consciência e sensibilidade, porque, afinal, somos seres humanos. Obrigada a todos. Desculpem o horário. Imagina, Regina, foi um grande prazer ouvi-la, né? Nós como amigas e irmãs aqui, mas sem nenhum apego à nossa amizade. Eu digo que realmente foi uma explanação maravilhosa. Eu acho que abre muito bem o nosso simpósio. Nós vamos ter outras apresentações que vão envolver as categorias, né, os exemplos de metodologias ativas que você citou, né. Eu convido a todos que acompanhem todas as apresentações, todos os painéis, e eu acho que o simpósio vai seguir, sim, essa ordem de hierarquia, né, no sentido de abrir essa sensibilidade que você anuncia, de humanização, né, de um olhar para o ensino jurídico, e para a entrada dessas metodologias ativas e da necessidade delas. E aí, abrindo isso, né, com essa hierarquia, a gente vai descendo até chegar nas metodologias ativas em si,
e nos exemplos, nos aplicativos, né, nas tecnologias que a gente pode usar, que os professores podem usar para auxiliar os alunos aí na condução desse aprendizado, né, dessa mistura, dessa inversão de sala de aula, de todas essas técnicas que hoje a gente já tem e que devem ser estimuladas, né, a cada disciplina, a cada base curricular. E aí eu agradeço que você tenha feito essa referência à resolução número 5, acho que vai ajudar bastante quem está iniciando nesse processo e descoberta dessas temáticas aí dentro do ensino jurídico de base fundamental. E então eu agradeço muito, passo a palavra para que você se despeça e encerro esse primeiro painel. Agradeço as gentis palavras, Raíssa, amiga e irmã. Agradeço a ESA pela oportunidade, a toda a diretoria, toda a estrutura ESA, né, que nos permite pesquisar, que nos dá a oportunidade de pesquisar, integrar aí um grupo, né, unido, coeso e motivado, né, para esse direito 5.0.